Então, boa tarde, sejam bem-vindos a mais uma aula do Grupo de Estudos para Maratonas de Programação. Nessa aula, nós vamos começar a falar sobre grafos. Começando pelo que eles são. Um grafo é uma estrutura matemática usada para representar relações entre objetos. Então, ele é feito pelos nós, que são os elementos individuais, e as arestas, que são as conexões entre os vértices ou nós. Com isso, você pode representar muita coisa. Então, pode ser, tipo, relação entre pessoas. Então, se o nosso vértice é uma pessoa, se ele está conectado com o nosso vértice C é uma pessoa, se ele está conectado com o vértice A, então essas pessoas se conhecem. Então, nesse grafo aqui, todo mundo se conhece. Também pode ser ligações entre cidades. Os nossos vértices são as cidades e as nossas arestas são o que liga elas, são as rodovias. Tem muitas aplicações, grafos são uma coisa muito importante para a computação no geral, não só para maratonas, e eles são usados para desenvolver muitos problemas de maratonas, porque eles são uma estrutura muito que dá para fazer muita coisa com ela. Existem diversos tipos de grafos. Eles podem ser direcionados, então as arestas possuem direção. Então, aqui, esse daqui é um grafo direcionado. Do 5 você consegue ir para o 11, mas do 11 você não consegue ir para o 5. Eles podem ser não direcionados, ou seja, as arestas não possuem direção, igual esse daqui. Você pode ir do 6 para o 4 e do 4 para o 6 independente, com e sem pesos. Então, aqui as arestas têm pesos. Isso significa que depende do que cada peso significa. Então, naquele exemplo de cidade, pode significar a distância entre cidades. Então, da cidade 0 até a 5, tem distância 2. Da cidade 0 até a cidade 4, tem distância 15. Então, com isso, aumenta ainda mais a quantidade de coisas que a gente pode representar com os grafos. Terminologia. A gente tem adjacência, que é, como a gente chama, dois vértices que estão ligados. Então, um é adjacente a 6, A é adjacente a B. O grau, que é o número de arestas que chegam e saem de um vértice. Então, esse 6 tem grau 1, porque só tem uma aresta ligada a ele. Esse 1 tem grau 3, porque ele tem 3 arestas. Esse A tem grau 4. Mesmo que tenha uma aresta ligando ele nele mesmo, e ela vale como 2, porque ela está saindo e está entrando de volta. E mais esses dois aqui. Aqui a gente tem uma aresta paralela, então são duas arestas que levam de um vértice para outro, as duas são iguais. Temos os caminho, que é uma sequência de vértices onde cada par consecutivo é conectado por uma aresta. Então, saindo do 6 para o 1, para o 2, para o 3 é um caminho. Saindo do A para o B, para o A de novo, é um caminho. E é um ciclo também, que é um caminho que inicia e termina no mesmo vértice. Então, 1, 2, 3, 1, A, B, C, B, D, B, A. Então, ele é um caminho, passa pelos vértices e volta nele mesmo. E componentes conexas. São subconjuntos de vértices onde todos são alcançáveis um pelos outros. Então, nesse primeiro grafo aqui, a gente só tem uma componente conexa. Por que isso? Porque todos os vértices estão ligados com todos. Do D você consegue ir para qualquer um dos outros. Aqui a gente já tem duas componentes conexas, porque esse 5 não está ligado em ninguém. Então,
do 1 você consegue ir para o 2, para o 3, para o 4 e para o 6. Então isso aqui é uma componente conexa. Todos esses conseguem chegar em todos. Só que o 5 não consegue chegar em nenhum. Então ele é uma componente conexa separado. Por isso que aqui tem duas componentes conexas. E como que a gente representa esses grafos? A gente tem três maneiras principais. A matriz de adjacência, que é uma matriz que indica conexões entre os vértices. Então, ela é essa primeira aqui. Você tem as colunas V1, V2, V3, V4, V5 e V6 simbolizando cada vértice e as linhas também simbolizando V1, V2, V3, V4, V5, V6. Então, essa matriz, com ela você consegue ver quais vértices têm uma ligação, têm uma relação. Então, o vértice 1 tem ligação com o vértice 2 e o 3 e o 6. O vértice 2 tem ligação com o vértice 1, o 3 e o 3. O vértice 3 tem ligação com o 1, o 2, o 4. E o vértice 6 tem ligação com o vértice 1. Com essa matriz aqui, a gente pode ver que isso não é isso é um grafo direcionado, porque você tem uma ligação do V3 com o V4, mas você não tem uma ligação com o V4 para o V3. Então, ele só consegue ir, ele não consegue voltar. Se não fosse um grafo direcionado, então toda ligação que tem de um, de um vértice para outro teria o inverso também, desse outro para o vértice inicial. Então seria uma matriz espelhada. Não sei se é o termo correto de se falar, mas é assim que a gente diferencia se o grafo é não direcionado, é a mesma coisa dele ser um grafo direcionado, só que todos os vértices apontam para os dois lados. Lista de adjacência. É uma lista onde cada vértice aponta para uma lista de seus vizinhos. Então, aqui a gente tem uma lista, um vetor ou um vector, que representa cada vértice, e nela a gente tem uma lista dos vizinhos dele. Então, o vértice 1 é ligado no 2, no 3 e no 6, o vértice 2 é ligado no 1 e no 3, o 3 no 1 e no 2, o 4 no 3, o 5 não liga com ninguém, e o 6 liga só com 1. E também a gente tem a representação implícita. São grafos onde as conexões não estão explicitamente armazenadas. Então, aqui é um caso. Você tem uma tabela e onde tem os números representa o onde está escuro nessa tabela, onde está pintado. Então, a gente guarda a matriz que representa essa tabela. Então, onde é escuro está 1, onde não está pintado é 0. Isso ainda é um grafo, porque as conexões, elas não são. Isso daqui não representa as conexões em si. Ele representa como é a figura real, e as conexões geralmente são o que está um encostando no outro. Então, por exemplo, isso daqui é de um problema que você tem que contar quantas manchas tem. Então, você olha onde tem um 1 e vê todos que estão encostados nele e vai vendo até você conseguir ver toda a parte dessa mancha. E daí você passa para a próxima mancha e vai vendo, vai marcando todos. Então, isso também é uma maneira bem interessante de representar grafos de uma maneira mais específica. Problemas com xadrez também usa bastante essa representação.
Algoritmos de travessia são os algoritmos que a gente utiliza para percorrer todos os vértices e explorar as conexões entre eles, sendo muito úteis para diversas aplicações práticas, como encontrar caminhos, detectar ciclos ou verificar conectividade. Então, o primeiro que a gente vai ver, a gente tem dois principais. A BFS, que é a busca em largura, e DFS, que é a busca em profundidade. Primeiro, vamos falar da busca em profundidade. A DFS, ela explora o grafo ao máximo em uma direção antes de retroceder e explorar outras direções. O que isso significa? Ela vai no mais fundo no grafo que ela consegue antes de ir para os outros vértices. Então, se a sua busca começa no 1, depois ela vai para o 2 e para o 2 ela vai para o 3. Ela chegou no fundo do seu grafo, que não tem mais nenhum outro caminho. Ela volta para o 2 e vai para o 4. Daí ela volta, vai para o 5, vai para o 6, volta e vai para o 7. Então ela vai o mais fundo que ela consegue e depois ela vai voltando nos caminhos que ela ainda não passou. Ela utiliza recursão ou uma pilha para gerenciar a visitação, ideal para detectar ciclos ou percorrer componentes conexas. Ela detecta ciclos, ela é usada em ordenação topológica em grafos direcionados. Aqui eu trouxe esse site, o visualgo.net, para a gente conseguir ver essa busca em profundidade funcionando. Então, ó, se a gente começa uma busca a partir do zero para ela passar em todos os vértices, ela vai indo um por um. Deixa eu acelerar um pouco aqui. E ela sempre vai se aprofundando cada vez mais no grafo. Quando ela chega em algum lugar que ela não tem mais caminho, ela volta e vai passando pelos caminhos que ela não foi. Sempre indo no mais fundo que ela consegue e voltando. Então, aqui a gente tem o código dessa busca. Aqui a gente está usando a lista de adjacência. Então, a gente tem um vector dentro de um vector de int que representa esse grafo. Deixa eu. E a gente tem outro vector para representar se o vértice que a gente está olhando já foi visitado ou não. Yasmin, tem uma pergunta? Ah, tá. Então, com isso daqui, a gente, nesse primeiro vector de vector, a gente vai representar o nosso grafo pela lista de adjacência, e aqui a gente vai controlar se o vértice que a gente está olhando a gente já visitou ou não. Isso daqui é importante porque durante o algoritmo a gente aqui, tipo, a gente olha para o 1 para o 2, mas o 2 tem conexão com o 4, com o 5 e com o 1 também. Se a gente não gerenciar quem a gente já visitou, a gente fica indo do 1 para o 2, do 2 para o 1, do 1 para o 2, do 2 para o 1. Então, tendo esse vetor de visitados, a gente vai do 1 para o 2 olha e vê que o 1 já foi visitado, então ele vai mais fundo, do 2 para o 4. Quando o 4 não tem mais nenhum, além do 2 que já foi visitado, ele volta e vê se o 2 tem algum que não foi visitado ainda. Então, a gente consegue ir gerenciando isso. Aqui,
nós temos a nossa DFS, então é recursivo, como eu citei no slide anterior. Você chama DFS com um vértice. Se a gente marca que esse vértice foi visitado, e aqui a gente vai olhar os vizinhos desse vértice, é isso que esse for está fazendo. O alto é para a gente não precisar declarar o tipo de variável, e esse 2 pontos significa que a gente vai olhar todos que tem aqui. Então, o nosso grafo do vértice, o, aqui, o, a gente cria um vetor que tem tamanho 8, que são a quantidade de vértices que a gente tem, e esse vetor, em cada parte desse vetor, vai ter outro vetor, no caso que a gente está usando vector, com a lista do que está ligado nele. Então, está ligado no 2, não de vermelho. Está ligado no 2 e no 3. O 2 está ligado no 4 e no 1. Deixa eu apagar aqui. No 1, no 4 e no 5. O 3 está ligado no 1, no 6 e no 7. E o 4 está ligado no 2. O 5 está ligado no 2. O 6 está ligado no 3. O 7 está ligado no 3. E o 8 não está ligado em nenhum. Então, quando a gente chama a DFS aqui para visitar os vizinhos do nosso vértice, esse grafo vértice, a gente está acessando isso daqui. Então, o nosso vértice é 1 e a gente vai acessar cada número dentro desse vetor. Então, a gente vai acessar o 2 e o 3. Dentro disso, se a gente olhar para o nosso vetor que está organizando quem foi visitado ou não, e ele vê que não foi visitado, ou menos um significa que não foi visitado, um significa que foi. Então a gente vai chamar uma DFS para esse vizinho. Então, aqui, a gente começa uma busca, por exemplo, para ver se o 4 está no nosso grafo. Se a gente partindo do 1 consegue chegar no 4. A gente chama a DFS no 1, ele vai visitar o 2 e o 3, só que quando ele achar o 2, ele vai chamar a recursão para o 2 aqui. Então, ele vai chamar 1, vai ver que o 1 tem o 2 como vizinho, vai chamar o 2. Quando ele está no 2, ele vai ver que o 1 já foi visitado e vai chamar o 4. É o 4. Quando ele chega no 4, ele achou o que estava procurando. Então, ele não precisa ir além. Mas se, por exemplo, ele estivesse procurando o 5, o 4 só tem vizinho que já foi visitado, então ele volta para o 2 e o 2 vê o 5, daí ele acha. Então, é nessa lógica que a DFS funciona. Ela vai indo e depois, quando não tem mais opção, ela volta e vai explorando os outros caminhos que ela não passou ainda. Aqui, então é isso que o nosso código de DFS está fazendo. E aqui a gente tem como que a gente recebe a entrada. Geralmente, os problemas, eles passam a entrada dessa forma aqui. Então, você vai ter em cada linha a conexão que
que liga. Então, tipo, você recebe primeiro quantos arestas tem, quantos vértices tem, e depois você vai receber a quantidade de aresta, a N linhas, que é a quantidade de aresta, representando cada aresta. Então, por exemplo, um 8 é o que liga um no 8. Então, aqui a gente recebe a quantidade de vértices, a quantidade de arestas. A gente vai ler esses vértices e arestas e eu vou pelas entradas, mais fácil. A gente lê a quantidade de vértices, a gente lê a quantidade de aresta. Depois a gente vai ler as nossas arestas, então o vértice 1 e ligado no vértice 2. Então a gente vai no nosso vetor do vértice 1 e adiciona o vértice 2 como vizinho dele. No caso de grafo não direcionado, então a gente também adiciona o inverso. Então a gente tem esse grafo vértice 1, pushback vértice 2, e a gente também vai ter grafo vértice 2, ponto pushback vértice 1, porque toda aresta vai conseguir ir e voltar. E depois disso, a gente tem o que a gente está procurando. Então, a partir do nosso início, o que, que a gente quer ver se dá para chegar. Então, a partir do 1, dá para chegar no 5? A partir do 1, dá para chegar no 8? E a gente chama a BFS com esse início e a nossa resposta vai ser se o que a gente estava procurando foi visitado ou não. Aqui eu trouxe um exercício que é parecido com isso, é o do NEPS Academy, é o Família Destroyer. Então, deixa eu abrir aqui. O enunciado. A gente tem: a guerra de Troia pode ter sido um grande conflito bélico entre gregos e troianos, possivelmente ocorridos entre 1300 a.C. e 1200 a.C. Recentemente foram encontradas instruções numa caverna a respeito de sobreviventes. Após um trabalho árduo, arqueólogos descobriram que as inscrições descreviam relações de parentesco de uma certa população. Cada item da inscrição indicava duas pessoas que pertenciam a uma mesma família. Seu problema é determinar quantas famílias distintas existem. Então, esse problema é basicamente a gente calcular os nossos componentes conexos. Então, se isso daqui representa as ligações de uma família, a gente pode contar isso como uma família e esse daqui como outra. Ah, aqui. Eu tô compartilhando a tela certa, né? Tô. O arquivo de entrada consiste em m mais uma linhas. A primeira linha do arquivo de entrada contém o inteiro positivo n, que indica o número de elementos da comunidade. Então, esse daqui são os nossos vértices, numerados de 1 a n. As demais linhas, esses numerados de 1 a n, significa que não é zero indexado. Então, o nosso vetor começa a partir de 1 e não a partir de 0. E as demais m linhas do arquivo de entrada contém cada uma dois inteiros. Cada inteiro identifica um elemento da comunidade e cada linha indica que os dois indivíduos pertencem a uma mesma família, que é esse padrão de entrada que eu citei. Você tem um vértice e outro e a linha significa que esses dois estão conectados. Então aqui o 1 e o 2. A nossa saída vai conter apenas uma linha. A nossa saída deve conter apenas uma linha contendo um número inteiro, que são números de famílias. Então aqui tem os exemplos de entrada e vamos
começar a fazer esse código. Então, a gente vai ter a base do código. E vamos ver como que é a entrada. Então, vou receber um M e um N e vou ter o nosso grafo. Para ficar mais fácil, eu vou declarar essas variáveis de forma global. Então, a gente tem um N, a gente tem um M. Eu vou definir aqui uma constante que vai ser o tamanho máximo que a gente tem. Então, aqui o nosso N, que é a quantidade de vértices, vai ser 5 vezes 10 à quarta. Então, para a nossa lista que representa esse grafo, a gente tem que ter um vetor de no máximo 5 10 à quarta. É mais fácil definir o tamanho desse vetor antes de começar o problema para evitar dar erro durante a execução. Então aqui 5 vezes 1 elevado isso aqui significa 10 elevado a 4. Vou colocar mais um aqui, só porque não é zero indexado, então o vetor de entrada pode ter esse tamanho mais um. E aqui a gente vai fazer. Aqui a gente tem um vector de int com o grafo. Aqui eu fiz de outra forma, tem um monte de jeito diferente de você declarar isso. Então aqui eu usei um vector de int. Então, nesse daqui, esse primeiro vector aqui é um vector. Já nesse, a gente tem um vector de int, só que ele é um vetor. Então, esse essa parte aqui é um vetor. Na prática, é difícil achar um caso que isso influencia muito no código, mas é bom saber as duas formas de fazer isso. Usando dois vectors, um dentro do outro, ou usando um vetor com vários vectors dentro dele. E a gente também tem o nosso vetor de visitados. Agora, vamos escrever a nossa DFS. A gente vai receber um vértice, vai definir que ele foi visitado. E aí a gente vai passar pelos vizinhos desse vértice. Então, o J vai ser o que vai passar pelos nossos vizinhos, ele vai fazer a mesma coisa que esse alto. Ele vai passar, ele vai de 0 até o tamanho desse vértice, desse vetor de vizinhos. E daí a gente vai
ter esse novo vizinho, que a gente vai colocar em U. E se ele não foi visitado, então, se ele não foi visitado, a gente chama a DFS para ele. Deixa eu deixar indentado bonitinho. Então, isso daqui já vai, faz a mesma coisa que esse daqui, só mudando o estilo do gráfico que a gente está usando para receber a nossa entrada. A gente vai ter. Eu perdi onde está aqui. A gente vai receber N e M e vai ter as conexões. Então, a gente vai receber o N e M. Nesse caso, nem precisava declarar eles aqui em cima. A gente declara eles de forma global para quando a gente tiver uma função que utiliza eles, a gente consegue acessar sem ter que mandar pelo, pelos parâmetros aqui. Mas nesse caso não usa, então não é tão necessário. Depois disso, a gente vai criar o nosso grafo. Então, a gente vai fazer isso lendo cada aresta. Deixa eu definir as variáveis das arestas. Como se uma pessoa é parente de outra, isso vale o inverso também. Então, essa pessoa de baixo é parente da de cima também. Então, o nosso grafo não é direcionado. Então, a gente adiciona dos dois jeitos. Eu errei aqui. Isso porque se a nossa busca começa de uma pessoa que está em cima, ele consegue acessar todo mundo que está embaixo. Se começa de uma pessoa que está embaixo, ele consegue acessar todo mundo que está em cima. E depois disso, a gente vai contar as componentes. Então, como que a gente conta essas componentes? A gente começa a busca em um vértice. Por exemplo, ele vai marcar todo mundo que está conectado com ele como visitado. Então, isso daqui vai ser uma componente. Daí depois a gente vai ter um for que vai chamar essa BFS. Então, o for começa em 1, ele vai chamar a BFS para 1, vai marcar todo mundo como visitado. E depois que a nossa DFS parar, esse for vai continuar rodando, procurando se existe ainda algum vértice que não foi visitado. Então ele vai passar pelo 2, pelo 3, pelo 4, pelo 5, pelo 6 e pelo 7. Só que como todos esses estavam ligados no 1, eles vão estar todos ligados, estão todos marcados como visitado. Quando ele chegar no 8, ele vai encontrar outro vértice que não está ligado a 1. Então isso significa que ele encontrou uma família que não está ligada a nenhuma. Então ele vai chamar a BFS para o 8 e vai marcar todo mundo que está conectado no 8. Esse for vai de 1 até a quantidade de membros que a gente tem, que é o nosso N, se não me engano. Então aqui a gente vai ter um for que vai de 1 até o N. Tá aqui.
até o N, que indica o número de elementos da comunidade. E a cada vez que ele passa, ele vai verificar se aquele nosso vértice, o nosso vértice I, já foi visitado. Na real, ele verifica se não foi visitado. Se não foi, ele. Deixa eu criar aqui uma variável para nossa resposta. Se ele não foi visitado, ele vai adicionar uma família na nossa resposta e vai chamar a DFS para marcar todo mundo que está conectado com esse vértice. Quando isso tudo rodar, acho que está tudo certo. Ah, não, ele. Aqui é mais fácil usar zero mesmo. Por que isso? Nesse código de exemplo que eu dei, ele está usando vetor. Ele está criando um vetor o vector. Ele está criando esse vector de tamanho máximo com e todos eles, todos os números dele é -1. Então ele está criando isso daqui. Como a gente não está usando o vector, a gente não consegue criar esse vetor de visitados com todos -1. A gente poderia fazer isso com M7, que isso aqui consegue definir todos os valores de um vetor para algum valor específico. Só que como a gente está criando esse vetor de forma global, ele já vai ser criado com todos os valores sendo zero. Então é mais fácil a gente definir que zero é não visitado e 1 é visitado. Vamos testar esse código. Escrevi grado. Isso na linha 27. E tem um problema com o nome de variáveis. Mais um. Esse na linha 10. Ah, que aqui é um V. Então, o nosso vértice foi visitado. Acredito que agora vai. Não foi ainda. Escrevi tudo torto. Max N. Agora foi. Deixa eu ir para o CMD só para executar isso. Ou esse erro aconteceu mais cedo comigo. Paciência. Acho que agora vou rodar isso no GDB online mesmo.
Certo, a gente vai ter essa primeira entrada aqui. Então, 1 é ligado no 2, o 2 no 3 e o 3 no 4. E o 4 no 1. Então tá todo mundo ligado em todo mundo. Então a nossa resposta foi 1. Ah, esse aqui tem que ser 1 também. 1. E esse daqui tem que ser 3. Três. Vamos só ver como que é esse gráfico. Por que mais? Ó, é 3 porque ele tem quantos vértices? Ó, ele tem 9 vértices. Então, aqui, ele vai ter um 9 separado. Então, são 3 famílias porque tem 3 componentes conexos. Vou enviar esse código aqui. Não isso. Certo. O, o Eliandro falou que não conhecia esse Neps Academy. Ele é uma plataforma bastante legal que ele tem cursos, só que é pago. Acho que só esse daqui que é de graça. E ele tem bastante exercício também. Então e é melhor de filtrar por por assunto, coisa que é difícil você conseguir fazer no Bcrowd. Então eu gosto de usar o Neps também. E o nosso código foi aceito. Então, isso foi a busca em profundidade. Agora, partindo para a busca em largura, a BFS, busca em largura, percorre o grafo por níveis, visitando primeiro os vértices mais próximos do ponto inicial. Ela utiliza uma fila para gerenciar a ordem de visitação e ela é útil para encontrar caminhos mais curtos em grafos não ponderados. Não ponderados é o que não tem peso em cada aresta. As aplicações práticas é para encontrar caminho mais curto em mapa, verificar a conectividade entre pontos, que foi o que a gente fez em DFS. Tem muita coisa que dá para fazer com qualquer um dos dois, e tem coisa que é mais específico. O Brian falou que antes tinham os cursos do CodeCAD, mas removeram. Eles estão cada vez mais deixando os cursos do NEPS, eles estão cada vez mais ficando caro e tudo que tinha gratuito tá ficando pago. Mas ainda assim é uma boa plataforma para você encontrar questão para resolver por tema. É, aqui na nossa busca em largura, eu trouxe outro exemplo usando aquele formato de armazenar um grafo com dois vectors um dentro do outro, um vector para os visitados. A gente tem a nossa função da BFS, ao contrário da nossa DFS, isso daqui não é recursivo, então você só vai chamar uma vez e ele vai ficar executando. A gente cria uma fila, coloca o nosso início, que é o vértice que a gente começa a procura nessa fila e define ele como visitado.
Depois da gente fazer isso, a gente entra em um while que vai executar enquanto tiver coisa nessa fila. Então, enquanto a fila não estiver vazia, ele vai executar isso daqui, que é pegar o vértice que está na frente da nossa fila e tirar ele da nossa fila. Depois a gente vai visitar todos os vizinhos desse vértice e se o vizinho que a gente estiver olhando não foi visitado ainda, a gente adiciona esse vizinho a gente adiciona esse vizinho como visitado, adiciona ele na fila. Então, aqui a busca em profundidade, ela ia o máximo que conseguir e depois ia voltando nos caminhos que sobraram. A busca em largura, ela vai se espalhando. Então, no 1, a gente começa a nossa busca no 1. Ele vai adicionar o 2 e vai adicionar o 3, que é nessa parte aqui. A cada vizinho, ele adiciona um vizinho como visitado e coloca na nossa fila. Quando ele terminar de adicionar os vizinhos do 1, ele já tirou um da nossa fila, então ele vai pegar aqui o próximo vértice que está na frente da nossa fila. No caso, vai ser o 2. Daí ele vai adicionar na fila o 4, o 5 e vai finalizar o 2. Daí agora o primeiro da fila vai ser o 3, porque ele foi adicionado antes. Se vocês lembram bem da aula de estrutura de dados, a fila é exatamente como uma fila funciona. O primeiro a entrar vai ser o primeiro a sair. Então, o 3 foi adicionado antes do 4 e 5, então vai olhar para o 3. Então, a partir do 3, a gente vai colocar o 6 e o 7 na fila e depois vai passando, olhando cada um deles pela nossa fila. Então, isso é usado para muitas vezes para ver caminho mais curto em grafo que não tem tamanho de vértice, porque o primeiro que foi chamado é o 0, os que ele chamou tem distância 1 dele, os os que foram chamados por esses que a gente já analisou vão ter distância 2. Então ele vai indo do mais próximo para os mais distantes. E aqui a lógica é a mesma, eu só mudei de DFS para BFS. Então eu utilizei uma entrada igual, só como esse daqui só está procurando para ver se o nosso objetivo está conectado com o vértice inicial. Então, é um problema que dá para resolver por qualquer uma das duas soluções. E isso daqui é igual o do que eu tinha mostrado antes. Então, vou pegar um exercício aqui, o 309 do NEPS, que é Gincana ou BI, para a gente resolver com a BFS. É, toda semana, Juquinha tem aulas de artes, ciências e musicais, artes cênicas e musicais, no colégio em que estuda. E recentemente sua professora anunciou que haverá uma gincana no final do semestre. No entanto, os times devem ser formados o mais breve possível para que os alunos possam ensaiar. Cada time é construído de um ou mais alunos. Cada aluno tem que pertencer a exatamente um time. Além disso, os times não podem ser formados de qualquer maneira. Se um aluno é amigo de outro, esses alunos devem estar no mesmo time. A professora então pediu para que os alunos informassem das relações de amizade da sala. É, eles são enumerados de 1 até N e escrevem uma lista cujas linhas contêm pares de números que significam a amizade entre eles. Então, isso daqui é basicamente o, o mesmo problema que o anterior. Ele pode ser resolvido
com BFS e DFS, o anterior podia ser resolvido pelos dois jeitos, que é contar componente conexa. Então, nesse primeiro caso, eu tenho 3 pessoas e uma amizade. Então, o time vai ser o 1 e o 3, e o outro vai ser o 2 sozinho. Aqui a gente tem 2 times também. O, o Brian mandou. Tem um bem legal visual de BFS. Se quiserem tentar depois, é o exercício chuva da UBI de 2019. Esse eu nunca tinha visto, depois eu vou dar uma olhada. O continuando, depois eu adiciono o link desse que o Brian citou no slide também. Então, continuando aqui, esse daqui é o Gincana. Da, como o problema é basicamente igual, eu vou pegar a base de BFS, de DFS, e vou fazer a partir dele. Ah, eu vou ter o meu grafo, BFS. Então, a gente tem uma fila. A gente define que o nosso V foi visitado. E a gente adiciona nessa fila o nosso V. E depois tem um while, enquanto a fila não estiver vazia. A gente vai ter o nosso verse, vai tirar ele da fila e vai passar por todos os vizinhos dele. Então, o, o I, acho que nem precisa disso. Isso daqui, como o visitados, eu comecei a usar 0 e 1, 0 é não e 1 é sim. Então, se ele não foi visitado, então se aqui for um 0 é não, isso aqui inverte, então se ele foi visitado. Se ele não foi visitado, ele entra nessa parte aqui. E de resto, ah, acredito que já esteja funcionando. Ah, tem que mudar aqui. Vou testar isso daqui. Nossa, quanta aba. Então, eu perdi onde eu tinha aberto a questão. Deixa eu abrir de novo.
Nossa primeira entrada é 3, 1. Vamos ver se eu não errei nada. Eu errei. Fila. Fila. Faltou parênteses. E ele não printou nada. Por que isso? Vamos. Ele define como visitado. Deixa eu tirar isso daqui. Ah, aqui. Ele está executando o infinito. Porque o. Eu mudei isso daqui. Eu tenho que passar pelos vizinhos do nosso grafo. Então, deixa eu pensar como tá funcionando aqui. É mais fácil eu fazer da outra forma. Auto i em grafo do meu U, que é o que eu tô olhando agora. Agora, teoricamente, não tá mais em loop infinito. Teoricamente. É se ele não foi visitado. O código é bem chatinho de debugar com grafo. Ah, aí foi. O erro tava que eu tinha tirado essa negação. Então ele tava sempre olhando os visitados, tava caindo naquele erro que eu falei para vocês, ficar olhando para um e indo de um para o outro. Então, aqui que tá aberto. Deu certo com esse, que era 2, e deu. Vamos testar esse. Deu certo também. Vamos ver se passa. Demora bastante para avaliar. Enquanto esse daqui está analisando, avaliando, eu trouxe mais um.
que é para a gente ver aquela representação implícita, que é esse lá vai tinta. Basicamente, não foi ainda. Basicamente, ele vai te dar uma tela. Esse daqui vai ser uma tela 8x8, então é uma matriz 8x8 representando a nossa tela. E cada número representa uma cor. E depois ele vai te dar uma coordenada. Então no 4x4 ele vai pintar de 3. E isso daqui vai funcionar igual aquele balde de tinta do Paint, de qualquer coisa assim. Ele vai pintar tudo que tem a mesma cor de 3. Então, isso daqui é um grafo sendo representado de forma implícita e a gente usa BFS para fazer isso. Então, ao invés de verificar se as coisas foram visitadas ou não, ele vai mudar a nossa matriz inicial. Então, ele vai definir, vai ter outra matriz controlando se isso aqui foi visitado ou não, e a cada passo da nossa BFS, isso daqui vai mudar a matriz original para o número que ele deu. Só confirmar aqui se não é zero indexado. É, eu acho que não é zero indexado. Ele não mostrou, mas eu acho que passou, que mudou de gincana. Certo. Vamos fazer esse lavar tinta. Ah, tá. Bits. A nossa entrada do lavar tinta vai ser o tamanho da nossa matriz, a matriz, as coordenadas e a cor. Então, o tamanho da nossa matriz. Deixa eu inverter isso aqui. O... Depois disso, ele vai ler a nossa matriz. Deixa eu definir a matriz aqui em cima. Na questão, ele não fala os limites. Então, eu vou colocar 10 a quinta, que geralmente o número que eles usam. Vou colocar mais 5 só para garantir. Para a matriz, que senão fica muito espaço alocado em memória e fica difícil de resolver. Isso aqui, como o problema não fala, geralmente a entrada é pequena. Então, ele vai ler a nossa matriz.
E depois tem... Vai ter as nossas coordenadas. Vai ser x, y e a nossa cor. X, Y e a cor. Agora, vamos criar a nossa BFS. Essa BFS vai receber o meu X, o meu Y e a nossa cor. Lembrando que essas variáveis aqui são locais da função BFS, então elas não são as mesmas que essa daqui. E como que a gente vai fazer para ir andando nessa nossa matriz? A gente vai precisar de um vetor de movimento. Então, aqui a gente vai ter o que esse vetor significa. Ele é um vetor de par, então cada espaço dele vai ter dois índices, e esses índices são os movimentos que a gente consegue fazer na coordenada x e na coordenada y. Então, nesse caso, -1 no x significa que ele vai para a esquerda. Ele vai para a esquerda e vai continuar na mesma altura. Ou então, ele vai para a direita e continua na mesma altura, ou ele continua no mesmo lugar, mas vai para baixo, no caso, que adicionando no y é para baixo, ou ele continua no mesmo lugar, mas vai para cima. Então, isso a gente vai utilizar para movimentar na nossa matriz. Uh, eu acho que agora faz sentido deixar esse N e M global. E a gente vai ter outra função que é para verificar se a gente está tentando acessar um lugar que é válido. Então, por exemplo, se eu estou no 0, 0, o canto esquerdo, superior esquerdo na matriz, e tento ir mais para a esquerda, isso daria um erro durante a execução, porque eu estou tentando acessar um -1 na minha matriz. Então, a gente verifica antes se é possível esse movimento que a gente está tentando fazer. Então, o nosso A tem que ser maior que zero e ele tem que ser menor ou igual a N, que é a coluna, que é a linha. Sempre confundo isso. O B tem que ser maior que zero e o B também tem que ser menor ou igual a o nosso M. Agora a gente escreve a nossa BFS. Ela vai receber. Eu já comecei a escrever ela. Ela vai receber a nossa cor. X e Y. O que eu estou fazendo aqui? Ele vai pintar, ele vai olhar a coordenada, vai pegar a cor dessa coordenada e pintar todos os vizinhos com que tem essa cor. Então, ele pega o 2, todo mundo que é 2, que dá para chegar a partir desse 2, ele vai pintar. A gente cria a nossa fila. Como a gente está mexendo com coordenada, a nossa fila vai ter o par, que é a coordenada que a gente está, x e y. No caso, eu vou ter que fazer isso daqui para criar o nosso par.
enquanto a nossa fila não estiver vazia, nosso A vai ser igual ao nosso X, o nosso B. Tô fazendo. Esse código não é muito bom, que tem um monte de variável que tá repetindo o nome em função diferente. Não recomendo fazer isso, que depois fica bem difícil para debugar. Eu usei T, C. Então aqui ele pega o primeiro elemento da fila e pinta da cor que o problema deu pra gente. Depois, para cada movimento que eu consigo fazer nessa matriz, então para todo i em move, eu vou novo A é igual ao A mais I ponto first. E o novo B vai ser igual a B mais I ponto second. Então, aqui eu estou adicionando. Eu tenho uma variável e eu quero ver movimentar para os campos adjacentes a ela. Eu tenho uma coordenada. Então, eu somo cada um desses movimentos aqui e vou verificar se é possível. Então, se na real é se o verifica der certo. Se eu verificar e esse movimento for possível, então eu pinto esse essa nova coordenada com a minha cor e não, na verdade, eu tenho que verificar se ele é da cor que o que está na minha matriz, que é isso daqui. E se ele for, aí sim eu coloco ele na fila. Então, só revisando. Ele pega a cor da minha coordenada inicial, cria uma fila, coloca essa coordenada inicial na fila. Começa o while, ele define que o A é o meu X, o B é meu Y. Ele vai tirar esses dois da minha fila e eu vou pintar esse A e B com a cor que o problema me deu. A partir disso, eu vou executar os movimentos, vou verificar se esse movimento que eu fiz é válido. Se ele for, eu adiciono na fila. Daí vai repetir esse while aqui. Estou recebendo, certo. Eu chamo aqui minha BFS em x, y, easy. E certo. Depois eu tenho que printar o meu quadro.
Deixa eu ver como que é o print disso. Ah, ele printa um número sem espaço, daí depois todos os outros vão ter espaço. Então, primeiro eu vou printar Cout o número sozinho, da linha e da coluna 1. Depois eu entro do meu for. Isso para printar no formato certo do meu problema. Quando eu termino de printar a linha inteira, eu quebro a linha. Vamos torcer para isso daqui funcionar. Onde que eu estava rodando? Aqui. Só é do Neps, do Codeforce, na real. Não é aqui. E vou definir isso por constante. Verifica. Que é M. Deixa eu definir max n, que max é nome de função. Aí, nossa, MN não definido. Nunca tinha visto esse erro. Quem sabe o que que significa? Ah, NM. Thiago, você já viu alguma coisa assim?
Deixa eu simplificar isso daqui. Diminuir o tamanho do vetor. O problema era tá chamando, criando um vetor gigantesco, uma matriz gigantesca. Deixa eu ver se essa resposta é o que o Codeforce esperava. Tá errado ainda. Tô printando um pro lado. Isso deve ser por causa disso daqui. Agora o erro, todos os erros voltam. É fácil editar aqui, né? De 0 até n. Aqui 0, aqui 1, n. Eu acho que agora vai. O Eliandro perguntou se não definir o tamanho da matriz funciona. Não, porque a matriz precisa. Deu erro. A matriz precisa ter um tamanho para ser criada. Ah, vamos revisar esse código. Tentar fazer isso rápido, que a aula já está durando muito. Talvez o erro seja nisso. N é minha coluna. N. O A é minha coluna. Não, aqui é menor igual. Nossa. Menor igual. Aqui é menor. Foi isso que eu mudei. Ainda tá funcionando. E vamos testar. E mais erro 5%. Ah, deixa eu pensar o que mais pode estar de errado. Agora eu não tenho ideia. Vamos criar um caso de teste?
e 3, 0, 1, 0. Qual que é a saída que ele quer? Não consigo pensar em um caso que dê esse erro. Que se os dois zeros são igual, ah, na teoria eu não tô fazendo. Eu tô fazendo um indexado. Não, na real eu tô fazendo zero, que foi o que eu mudei. Ele é maior que zero, ele começa em zero, printa zero. Ah, verdade. O Thiago, ó, a nossa entrada, é aquele negócio que eu tinha tido dúvida no começo. Esse 4 e 4 aqui é um indexado. Então, ele começa a contar da matriz a partir de 1. Ó, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Então, ele está pintando esse daqui. Só que o meu código está funcionando em zero indexado. Então, tudo ele começou do zero, depois que eu corrigi aquele primeiro erro. Então, aqui eu tenho que tirar 1 para ficar zero indexado também. E é por isso que estava dando o erro, eu espero. A entrada está funcionando ainda. Agora foi. Finalmente, depois de muito tempo, a gente pode finalizar nossa aula. Aqui estão os exercícios que usa isso. Deixa eu adicionar o que o Brian mandou também. Depois eu formato bonitinho. Mas é isso, obrigado a todos que vieram. Vou mandar a lista de presença. Para eventualmente a gente vai ver se consegue dar hora complementar. Então eu mandei a lista de presença para vocês assinarem. E essa foi a nossa aula de hoje. Vocês viram, BFS e DFS não são muito difíceis, mas são chatinhos de debugar. Vocês viram eu sofrendo aqui. Mas isso foi mais por eu estar mais erro meu de escrever coisa errada e não prestar atenção no se é zero indexado ou não. De resto, qualquer dúvida, toda quinta-feira a gente está na sala 15 a partir do meio-dia para ajudar vocês. E é isso.